hoje, Dia do Trabalho, ninguém melhor que o nosso especialista em advocacia trabalhista, doutor Marcelo, o advogado Marcelo Carvalho, para estar conosco no programa, como eu dizia ontem. Doutor Marcelo, obrigado, desculpe fazê-lo trabalhar no feriado, mas nos fale primeiro desta data, o Dia Mundial do Trabalho, por quê, qual é a origem disso? Boa tarde, Darcy. O Dia Internacional do Trabalhador, Darcy, ele foi criado em 1989, num congresso que foi realizado em Paris, reunindo os pensadores socialistas da época, Marx, etc. Não é? Bakunin e tal. A nata. A nata, é. E, na verdade, eles criaram o Dia Internacional do Trabalho, a ser comemorado todo dia 1º de maio de cada ano, por conta de acontecimentos que foram levados a efeito em Chicago, em 1886. Então, naquela época, nos Estados Unidos, principalmente no norte dos Estados Unidos, que é onde fica Chicago, que era a região mais industrializada do país, havia uma concentração muito grande de trabalhadores, muitos de origem irlandesa. Naquela época, o norte tinha acabado de brigar com o sul na Guerra de Secessão, e o norte precisava muito de trabalhadores. E por não ter... o sul tinha a vocação, como tem até hoje, mais agrícola, e o norte era já partia para a indústria. E era a época da Revolução Industrial mais quente, realmente. Os trabalhadores, eles eram submetidos a jornadas de trabalho de até 13, 14, até 17 horas por dia. Né? Exato, aquela extrema exploração da mais-valia, onde se exigia o máximo do empregado e se pagava o mínimo de salário. Não é? Então, os trabalhadores, submetidos àquelas condições totalmente inadequadas de trabalho e de salário, eles resolveram se organizar e fazer uma greve. Uma greve no dia 1º de maio de 1886. E naquela greve, aquela não foi uma greve pacífica, pelo menos do ponto de vista dos empregadores e da polícia. Os trabalhadores começaram a marchar pelas ruas de Chicago de forma pacífica, apenas protestando contra essas condições já citadas, e se depararam com a polícia fortemente armada no alto dos prédios, apontando as armas para eles e dizendo: parem, porque senão daqui para frente vai haver violência. E os trabalhadores, não vendo outra alternativa, continuaram mesmo com as suas manifestações. E aí houve tiroteio, mataram uma série de trabalhadores, de grevistas. Os líderes da greve foram presos, 6 foram condenados à morte por enforcamento, 3 outros desses líderes foram condenados à prisão perpétua e um pegou... Tudo por uma passeata. Por causa de uma greve. Uma greve, quer dizer, que na realidade se transformou numa passeata cuja finalidade era pacífica. Era apenas protestar por melhores condições de trabalho. E para conscientizar, para tentar conscientizar os demais trabalhadores de origem muito humilde, muitos deles vindo do campo, não é? Que não estavam acostumados, porque naquela época ainda não havia aquela coisa que existe hoje de indústria. A estrutura de trabalho, as linhas de produção. Quer dizer, o operário, a mão de obra não tinha noção da sua força. Exato. Né? Era uma primeira manifestação de união. Né? Exato. E ali as linhas de produção estavam, então, começando a todo vapor e movido pelo vapor, que as fábricas na época eram movidas a vapor. Quer dizer, só ver isso para que 3 anos depois, em Paris, se resolvesse criar o 1º de maio. Criar o dia 1º de maio como Dia do Trabalhador. Aliás, há exemplo das mulheres, né? Que o Dia Internacional da Mulher provém de Chicago, se eu não me engano, de um lugar dos Estados Unidos, que as mulheres incendiaram a fábrica e muitas delas acabaram morrendo. Quer dizer, o mundo é feito, essas conquistas, com o sangue derramado de algumas pessoas para que outras no futuro possam ter benefício. Mudou muito a relação capital-trabalho, né, nesses 100 e poucos anos? Mudou, Darcy. Mudou. E na medida em que as relações foram se tornando mais humanas, vamos dizer assim, lamentavelmente, ou para o bem da humanidade, a gente ainda vai saber isso, houve a revolução tecnológica. E a revolução tecnológica agora ela está produzindo um desemprego também sem precedentes na história da humanidade, não é? De modo que as condições inadequadas de trabalho estão acabando por retornar. Na Ásia, por exemplo, existem 146 milhões de crianças, segundo dados da OIT, trabalhando em fábricas.
crianças. É o tipo que eles consideram trabalho escravo, é o chamado exato. Trabalho escravo, né? Exatamente, trabalho escravo. E era assim na África, na Ásia, largamente utilizado o trabalho infantil, o trabalho mesmo não infantil, o trabalho de adultos em condições subhumanas, não é? E porque justamente, Darcy, a revolução tecnológica, outro dia eu estava vendo num programa uma linha de produção de automóveis no México. Uhum. Simplesmente você não via operários. Você só via os robôs, as máquinas, né? Colocando, às vezes, acho até que para colocar botão no painel de um carro, ia um robô lá, tipo uma pinça, colocava, e você não via trabalhadores. Então, para esses trabalhadores conseguirem se adaptar a essa nova realidade da tecnologia ultra avançada, eles teriam que estudar. Então, os governos teriam que realmente investir em educação básica. Uma formação profissional mais adequada, mais especializada. Exato, porque mesmo no campo hoje, o campo está totalmente automatizado e demanda pouca mão de obra humana, não é? Então, você vê que com o enorme volume de pessoas nesse planeta exaurindo todos os recursos ambientais, inclusive, e sem emprego, como vai ficar a situação? Essa situação é acontecida em Chicago em 1886. Nós temos o Brasil, que foi, se não me falha a memória, o último país a abolir a escravidão, né? Foi o último país a deixar de ser escravagista. E o que influiu até hoje, o que mudou na relação brasileira? Claro que a CLT, a partir de 50, muita gente condena, diz que ela é paternalista. O Brasil, até essa assinatura da consolidação das leis do trabalho pelo então presidente Getúlio Vargas, também vivia um regime meio escravocrata. O trabalhador era explorado até o início, do final da década de 40? Demais, Darcy. Demais. O trabalhador brasileiro, na época, era muito explorado, não é? Os Estados Unidos têm a gente não vai regredir aqui a grandes divagações, porque todo mundo, eu acho, que tem consciência das grandes diferenças de colonização e de cultura entre os americanos e os brasileiros. Né? Perfeito. Na época em que foi proclamada a independência no Brasil, os Estados Unidos já eram uma república, não é? Em 1822. Então, existe muita diferença. Nessa época, por exemplo, dessa greve, nos Estados Unidos, em 1886, já não existia mais a escravidão, que já tinha acabado. E no Brasil ainda permaneceu. E a inserção desses escravos no mercado de trabalho foi muito lenta. E existia vamos dizer assim, uma dificuldade do empregador brasileiro entender a diferença entre o trabalhador formal, aquele que deveria ser remunerado, e aquele trabalhador que vinha, o escravo, e que não era remunerado, trabalhava em troca de comida, e se não trabalhasse era açoitado, etc. Eu tive viajando, fui para São Paulo esse fim de semana e fui no Museu da Imigração. Então, ali no Museu da Imigração, na Moca, Darcy, você via, não sei se você já teve a oportunidade de ir. Não gostaria. Então, você vê, meu pai foi imigrante. Exato. O seu pai deve ter chegado, se ele chegou por São Paulo e passou por aquela casa, ele deve, às vezes, até estar naquelas fotos lá. Chegando descalços, eles viviam numa condição muito vinha no porão do navio, descia em Santos e depois ia para a casa do imigrante. Já tinha parentes aqui, né? Tinha 2 irmãos já que vieram um bocadinho antes. Mas... Então, eles vinham, Darcy, eles trabalhavam praticamente como escravos nessas lavouras de café que existiam aqui no sul de Minas, estado de São Paulo, etc. Então, precisou realmente... O governo brasileiro, através do Getúlio Vargas, instituiu uma lei para tentar equilibrar forças entre o capital e o trabalho. Certo, errado, tinha que ter alguma coisa a partir dali. Porque a coisa estava bagunçada na época. Existiam pessoas que não eram mais escravas, mas trabalhavam como escravos. Existiam os imigrantes trabalhando em condições totalmente inadequadas e talvez até piores da que eles tinham lá na Europa, não é? Existiam os próprios trabalhadores brasileiros que não viam outra alternativa de fazer frente e realmente reivindicações aos empregadores, senão apelar ao governo que criasse realmente uma lei trabalhista. Na verdade, leis esparsas trabalhistas já existiam. O que houve pelo Getúlio Vargas foi uma consolidação das leis. Sim.
Foram reunidas várias leis esparsas em uma única codificação, que é a CLT. Muita gente critica, mas a verdade é que o Brasil era um faroestão, né? Era um oestão sem lei. O doutor Getúlio botou. Hoje você pode até discutir, né, se alguma coisa deva ou não ser reformada na CLT. Exato. Muita gente questiona já a longevidade dessa lei. Agora, e um dado curioso, né, nesse dia do trabalho, vocês vejam, eu lia outro dia, doutor Marcelo Carvalho, amigos, que quando os Estados Unidos aboliu a escravidão, o americano achava o seguinte, que o dono do escravo, que tinha que indenizá-lo pelo serviço, veja o que é a mentalidade. O brasileiro não, o brasileiro queria que o governo pagasse aos senhores, aos donos dos escravos, uma indenização por tê-los mantido a vida toda. Você vê que inverte. É totalmente. A mentalidade é completamente diferente. Mas mudou muito. Hoje o trabalhador brasileiro é bem amparado. Muito bem amparado, pelo menos em termos de legislação. Existem inadequações na lei brasileira? Existem, mas de um modo geral, ela é uma boa legislação trabalhista. Existem inadequações, tanto é que hoje em dia se fala tanto em reforma trabalhista. Não é? Precisa ver? Precisa, porque algumas coisas realmente estão totalmente descompassadas com os tempos atuais. Mas, de um modo geral, a lei é boa. Assim. E ainda que haja reformas na legislação trabalhista, as cláusulas pétreas que estão na Constituição Federal, no artigo 7º, que estabelecem direitos inalienáveis dos trabalhadores... Se é pétrea, não pode mudar. Não, é aquilo que você disse outro dia no programa. É como se fosse pedra não muda. Aquilo é fixo, não tem, pode mudar. Ela pode ser aperfeiçoada, você pode transformar uma pedra bruta em pedra polida. Não é? Lógico. Mas diminuir o que você não pode. Por exemplo, tirar do trabalhador o direito ao descanso semanal remunerado, tirar do trabalhador o direito às férias, tirar do trabalhador o direito à aposentadoria. Não. Na época, Darcy, em que eu estava dizendo para você aí, 1889, quando foi criado o Dia do Trabalhador, não existia aposentadoria. Em lugar nenhum do mundo. Você vê? É um absurdo a pessoa trabalhar a vida inteira e não ter a recompensa do seu... Doutor, muito obrigado. Infelizmente, quando o papo é gostoso, temos a doutora Maísa, obrigado pela presença aqui, nos acompanhando. Gente, um ótimo final de feriado a todos. Amanhã nós estaremos de volta à 13h com o nosso Clique Tudo na TV. Então, obrigado, boa tarde e até lá.